Na madrugada dessa sexta-feira, o turf brasileiro perdeu uma grande voz. Nós perdemos um dos pioneiros da narração de corridas de cavalo, nós perdemos uma pessoa que era o cronista em atividade no Paraná mais antigo e também perdemos um amigo. Vem comigo. Dando sequência, senhoras e senhores, ouviremos nesse momento o senhor Luiz Renato Ribas da Silva, jornalista de Turf, na ativa há mais tempo no estado do Paraná. Fala, meus amigos, hoje chegamos mais cedo com o Divagando, não queria gravar esse programa, confesso, é muito triste ter que dar essas notícias, mas faz parte do jornalismo. Hoje a gente vai falar a respeito de Luiz Renato Ribas, pois faleceu na madrugada dessa sexta-feira, Luiz Renato, aos 90 anos, no Hospital Vita. Sofreu de complicações generalizadas e o Luiz Renato nos deixou. Para quem não sabe quem foi Luiz Renato Ribas, Luiz Renato Ribas era o cronista com 90 anos mais antigo em atividade. Teve passagens pelo Jornal do Turf, ultimamente, talvez fique conhecido mais no Brasil, mas teve uma história maravilhosa dentro das corridas de cavalo. Inclusive tendo Memórias do Turf e Memórias Paraná, duas histórias muito bacanas, escreveu um livro. Hoje eu não vou colocar nenhuma propaganda aqui, peço perdão aos meus patrocinadores, mas eu quero falar um pouco do Luiz Renato e ler um trecho de um texto que eu achei contando a história dele. Afinal, as homenagens precisam ser feitas. O trecho em si conta um pouco da história do Luiz Renato e eu quero contar um pouco da minha experiência com ele também. O Luiz Renato Ribas, ele entrou em contato comigo a primeira vez quando eu comecei a escrever no Bem Paraná, sobre Turf, uma coluna, e começou com um jornal impresso. O Luiz Renato se encantou e também eu estava fazendo o Jockey Clube do Paraná, na gestão do presidente Roberto Bellina, na primeira gestão dele, quando ele assumiu do Paulo Pelanda, e ele entrou em contato comigo, ele queria fazer uns textos no site do Jockey, contando um pouco da memória do Turf, contando um pouco da história. Inclusive, todos os textos que tem na de memória no site do Jockey Clube do Paraná, na grande maioria, quase total maioria, são do Luiz Renato Ribas. Nós conversamos muito a respeito, eu ganhei vários presentes dele, quando eu fui fazer um material com ele, e ele me convidou para gravar o primeiro Memórias Paraná, que ele falava, quem era Luiz Renato Ribas. Eu não sei se ele publicou essa minha gravação no YouTube, não olhei, mas eu fui meio que sabatinei ele conhecendo um pouco da história. Já que eu queria conhecer a história dele, eu precisava daqueles relatos para poder fazer a minha matéria. Enfim, dali em diante conversamos muito por WhatsApp, eu tirava algumas dúvidas com ele, ele também me perguntava algumas coisas, tentava ficar envolto nesse mundo do Turf, porque ele tinha uma história de vida assim interessante. Ele era empresário, ele começou no meio de comunicação, foi inovador, ele fez o Revista da TV, que foi uma revista, numa época que, talvez se vocês não lembrem, jovens, mas na década de 70, 80, 60, as revistas contavam a programação que teria na TV e faziam matérias. Aqui em Curitiba e no Paraná circulava essa revista que era muito famosa, Ele foi a primeira pessoa a inaugurar uma televisão, na primeira televisão estatal aqui do Paraná. Ele foi um dos fundadores, estava junto no começo, e ele também foi o primeiro empresário curitibano a ter uma locadora. Ele começou com a história das locadoras. E até nessas conversas que a gente teve, ele contou várias histórias. Tomei um café na casa dele, na época ele morava ali no Água Verde, num apartamento, e tomei um café com ele, batemos um papo, e a história era muito interessante de vida dele, Ele contando quando ele viajou ao exterior, para conhecer as locadoras nos Estados Unidos e conheceu a Blockbuster, começando por lá, e ele trouxe essa ideia para cada locadora, que foi um grande sucesso até o fim, Quando começaram aí a internet, começou e derrubou todas as locadoras. Histórias maravilhosas. Eu lembro muito de ter batido um papo com ele a respeito do lado pessoal dele. Ele me contou sua história de vida, dos filhos, formou os filhos, assim como todo grande pai com condições consegue fazer, formou os filhos, educou os filhos, tinha muito orgulho deles, e também de sua esposa, falecida esposa, ele contava, e ele falava muito a respeito do que ele acreditava como espiritismo. Ele era um cara espírita, Então, assim, as filosofias que ele tinha, assim, confesso, era um pouco mais novo, eu fiquei, assim, pensativo a respeito do que ele contou, porque ele era um cara muito genial, Muito genial, muito genial. Em tudo que ele fez e até os últimos dias,
A última vez que eu vi o Luiz Renato Ribas foi em dezembro, acho que no dia 3 de dezembro, 30 de novembro, não lembro a data certinho, foi quando o Jockey Clube do Paraná foi homenageado durante seus 150 anos de história na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu estava lá como jornalista do Jockey para fazer a cobertura e conversei com ele um pouco, e o Luiz Renato Ribas já estava mais velhinho, né? Mas me reconheceu, bateu um papo comigo, e ele foi homenageado lá. Sua última grande homenagem em vida de tantas que ele teve, que foi homenageado como sendo cronista, assim, com idade maior, né, 90 anos de atividade, foi reconhecido pela Assembleia Legislativa aquele dia. Foi muito legal, né? Foi muito legal ele receber mais esse reconhecimento, e aí tem que parabenizar o Dr. Rubens Gusso por isso, por Rubinho, que foi o responsável por esse reconhecimento. Inclusive, o Rubinho que me apresentou o Luiz Renato Ribas, fez essa conexão, não conhecia, para que eu pudesse saber um pouco mais a respeito da história dele. E, como eu disse, né, ele faleceu, ele teve homenagem em vida, mas a história dele passou por muita coisa, assim, ele foi muito grande. Inclusive, o programa Memórias Paraná que ele fazia passou até na TV Globo. Tinha no site da Gazeta do Povo, tinha o Memórias Paraná, para você poder ler na Gazeta do Povo. Ele é um cara super influente em comunicação, e várias vezes ajudou o clube na divulgação e fez muita coisa, né? É um cara muito influente, com certeza hoje todos os jornais aí do Paraná estão noticiando o seu falecimento e contando um pouco das suas histórias. Para acabar com esse vídeo, eu quero ler um texto que eu achei dele, que conta um pouquinho da história para vocês entenderem, para mensurar o que ele fez. Claro, nos anos consequentes, seguintes, né, da vida dele, foi para empresário e fez tantas outras coisas. Mas no Turf eu pego um trecho muito bacana do começo aqui da história, quero contar porque é bem legal. A história de Luiz Renato Ribas com o Turf começou na década de 40. Seu pai, Domingos Ribas Silva, representava o Aras Campo Real. Com o sucesso de alguns animais, ele se mudou para São Paulo, frequentando o hipódromo de Cidade Jardim até o fim da década de 40. Em São Paulo, ainda jovem, começou a admirar as transmissões do Turf pela rádio. Naquela época, o rádio era o principal meio de comunicação para o Turf. Ele era apaixonado pelas narrações de Otávio Rocha Filho, seu primeiro grande ídolo, e brincava de ser narrador ao assistir as corridas no Prado. Veio 1951 e ele retornou a Curitiba. Matriculado no Colégio Estadual do Paraná, Luiz Renato resolveu começar a história como cronista de Turf, ainda como estudante, jovem, adolescente. Em uma tarde foi ao Jornal da Tarde, de Protásio de Carvalho, pedir uma oportunidade de escrever sobre o Turf paranaense. Ao chegar lá, se apresentou como cronista de Turf da Gazeta Esportiva de São Paulo. Mesmo não sendo verdade, Luiz Renato ali conseguia seu primeiro emprego não remunerado escrevendo sobre o Jockey Clube do Paraná. Depois de seus primeiros 3 meses de experiência, chegou a hora de crescer como cronista. Criou a revista do Turf, junto com alguns amigos, periódico que durou 12 edições. Como começaram a ver seu talento e vontade, e principalmente amor pela crônica turfística, em 1954, Luiz Renato Ribas começou a nova fase de narrador. Transmitido as corridas pela Rádio Marumbi, sucedendo Rodolfo Carlos Bétega, Luiz Renato Ribas trouxe um estilo diferente para as narrações das carreiras. Ao contrário de outros nomes de outrora, ele seguia a linha do paulista Teófilo de Vasconcelos, narrando os pares com mais velocidade que o habitual. O estilo fez muito sucesso, rendendo a venda dos primeiros discos com as narrações das provas. Abre aspas a palavra dele para vocês entenderem e mensurarem o que era ser um narrador nessa época. A minha narração era diferenciada do Rodolfo Chachicho e do Apeles Ferrante, que eram mais lentas. Eu era muito ousado na época, transmitia com velocidade e empolgava quem estivesse ouvindo as corridas em casa, pois não existia hipódromo e ainda o rádio a pilha, que só foi aparecer na década de 60. Com isso começava a emoção e passar a emoção inédita no Turf. Naquela época, a fonte de renda dos cronistas vinha da venda dos discos das narrações. Hoje, a gente assiste por YouTube, né? E os caras são remunerados com assalariados. E aí, continua a sua história, passando pela Rádio Marumbi, pela Rádio Guaracá de Moisés Lupion, até ele começar a ser o jornalista responsável com uma página por dia do Diário Paraná. Foi ele que criou aquele formato que era muito grande, né, dos jornais, e tinha muita página. Ele criou um cavalo branco de Napoleão, era a coluna dele quando ele contava os trabalhos dos animais que ele ia assinando todas as segundas e todas as quintas-feiras no Jockey. Ele também criou o bordão de passagem, né, que até hoje vocês veem vários narradores usando. Enfim, isso aqui é um pedacinho de um texto que eu fiz no Jockey Clube do Paraná em março de 2019, um projeto que eu criei chamado Personalidades do Turf.
Eu era jornalista responsável do Jockey Clube do Paraná, e eu escrevi esse texto com várias pessoas. Eu deixei de pegar apenas presidentes e grandes turfistas, grandes criadores, proprietários, para entrevistar, e comecei a pegar personagens. E culminou com o prêmio Personalidades do Turf, que infelizmente, com a pandemia e também depois com a sucessão do presidente José Caetano Ferreira Neto, já que era um prêmio que era patrocinado pela Associação dos Criadores Proprietários de Cavalo de Corrida do Paraná, acabou, né? Mesmo levando todas as pessoas lá gratuitamente para homenageá-las e guardarem para a história, né? E foi um prêmio histórico, vocês podem acreditar. Nunca vou me esquecer de ver um salão com 100 pessoas aplaudindo de pé o seu Clemente Moleta. Então é isso. Então queria deixar aqui meus sentimentos a todos os amigos, todos os familiares do Luiz Renato Ribas, dizer que ele foi uma grande inspiração para mim também. Tem até hoje seu livro, ele me presenteou, autografado, e tenho vários outros materiais de turf aqui que ele me presenteou também, vídeos. Ele era realmente um cara, um jornalista de escola, e que vai fazer muita falta, mas descansou, claro, 90 anos, né? Ninguém dura para sempre, né? Então tá aqui nossa homenagem no canal. Um abração e que Renato Ribas encontre paz ao lado de Deus. Fiquem todos com Deus. À noite tem mais conteúdo. Quis gravar isso aqui para homenagear esse grande cara que eu tive prazer de conhecer em vida e homenagear com texto em vida. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Nunca é demais, enquanto ele vem à frente, senhoras e senhores, extensivo a cada um e a cada uma que está aqui nessa noite. Uma salva de palmas. Viva Luiz Renato Ribas Silva!